Se a presença de Deus está aqui hoje, Ele te cura. Eu declaro portas abertas. Receba a libertação. Eu declaro a sua bênção, a sua vitória. Sejam abençoados. Sejam mais que vencedores. Meus irmãos, e a santa paz do bom e maravilhoso Deus, abençoado seja o seu dia, sua casa, sua família, seu trabalho e todos os seus caminhos. Bispo Rodrigo Batista falando, dando prosseguimento à programação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Daqui a pouco eu vou realizar uma oração pelos trabalhadores. Já estou aqui com o meu copo com água preparado. Você pode, muito importante você preparar aí o seu copo com água. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Eu só quero dar uma passada aqui nesse início de programa e falar de circunstâncias e ocasiões e oportunidades que o nosso Deus tem preparado para aqueles que o amam. E assim eu falo sobre o dia de hoje, ao qual é uma oportunidade de vida. Eu falo sobre a palavra de Deus que hoje será pregada. Eu falo sobre os milagres e maravilhas que você vai estar acompanhando hoje. E eu também anuncio o que nós estaremos vivendo nos próximos dias. Sexta-feira agora, feriado nacional, Dia do Trabalhador. Estaremos iniciando uma campanha, um propósito, uma jornada de 3 dias, começando pelo Dia do Trabalhador, aonde eu vou estar ao meio-dia e às 19 horas na noite de Abraão. E no sábado, seguindo o segundo dia, estaremos às 8 da manhã. E no domingo, dia 3 de maio, finalizando ali o terceiro dia, no domingo das bênçãos sem medida, 7h30 da manhã, com a imposição de mãos. Serão 3 dias, nomeados como os 3 dias da prosperidade, do crescimento financeiro e das bênçãos sem medida. E com o pontapé inicial, no dia 1º de maio agora, Dia do Trabalhador. Nós estamos entregando uma carteirinha simbólica ali para que as pessoas escrevam um pedido, um projeto que elas têm de um trabalho que desejam exercer e de uma renda almejada, de um salário desejado, para que possam escrever ali e trazer na sexta-feira, aonde nós vamos clamar junto. Eu estou entregando uma folha com pedidos que você, como trabalhador, deseja viver na sua vida. E assim, vamos viver os 3 dias. Sábado, domingo, continuando, mas o primeiro na libertação, na noite de Abraão, com o clamor pelos trabalhadores. E assim, a gente vai falar mais ao decorrer do programa de hoje. Como eu falei, nós vamos realizar uma oração, como habitualmente temos feito toda manhã, pedindo a Deus que ilumine o seu dia, que ilumine o seu trabalho, que ilumine a sua vida. E o dia de hoje, a pergunta que eu lhe faço é: você precisa de Deus? Você já entregou os seus caminhos ao Senhor? Você já pediu a Deus para ir contigo e abençoar? Você pediu a Deus sabedoria? Você já pediu a Deus a proteção? É o que nós vamos fazer agora, tá bom? Meu copo com água já está aqui preparado. Você já preparou o seu? É momento de oração. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé.
Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos, meu Senhor. Te bendizemos, te glorificamos. Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. E eu peço ao Senhor a tua bênção, a tua sabedoria, a tua proteção, teu cuidado, teu livramento. Que o Senhor estenda as tuas mãos e seja conosco no dia de hoje. E eu intercedo e peço ao Senhor pela bênção sobre a vida de todos os trabalhadores. Que sejam abençoados, que sejam guardados, que sejam protegidos, que sejam governados e guiados pelo Senhor. Abençoa o trabalho, abençoa a renda, abençoa o investimento, abençoa a demanda que cada trabalhador tem para o dia de hoje. Abençoa aonde colocares as mãos, que sejam abençoados. Eu peço ao Senhor, livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus, de tudo que não presta. Livra, meu Senhor, esse trabalhador do assalto, do acidente, do prejuízo, da trapaça, da maldade, da inveja, do olho grande, de todas as coisas ruins, malignas, que possam ser preparadas, criadas, tentadas contra a vida, sobre a vida deles. Eu lhe peço, por favor, abençoa essa fábrica, essa loja, essa empresa, essa oficina, esse galpão, esse escritório, esse departamento, essa repartição, esse local de trabalho, meu Senhor. Abençoa os uniformes, as ferramentas, os utensílios, os documentos, papel, caneta, pasta, projetos, o aparelho celular, a chave, seja do local, seja do transporte, do automóvel, da moto, do veículo que essa pessoa trabalha ou aquele que ela usa para se locomover. Mas que seja tudo abençoado e apresentado ao Senhor. Eu lhe peço que o dia de hoje seja muito produtivo, seja muito abençoado, seja muito especial. E com o Senhor na frente, com Deus no nosso coração e colocando assim a vida e a presença de Deus em nós, eu tenho certeza que seremos iluminados, dirigidos, abençoados e governados pelo Senhor. E já deu tudo certo. Consagra a água, meu Senhor, e essa pessoa, quando beber, que ela seja abençoada com saúde, com força, com ânimo, com vigor, com disposição, com coragem. E todo desânimo, todo peso, todo cansaço, toda sobrecarga, toda vontade de parar, de desistir, desapareça. E principalmente aqueles que talvez hoje levantaram um pouco indispostos, até mesmo por conta de uma dor, de uma enfermidade, de um problema, que o Senhor possa abençoá-los. Eu lhe peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água, sejamos abençoados. Graças a Deus. Eu já dei uma passada no que nós vamos estar vivendo hoje, aqui no programa Poder Sobrenatural da Fé, na oração do trabalhador. Agora nós vamos de louvor, vamos de música, vamos de canção. Você vai acompanhar esse primeiro intervalo. Eu volto lendo a palavra, falando sobre as próximas concentrações, ao qual Deus tem uma porta aberta para aqueles que o buscam. Tá bom? Vamos de louvor, vamos de canção e já já voltamos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto
Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo tu és tão com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Levanta as suas mãos nos céus e declare: me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante: és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, meu Deus. És fiel em todo tempo tu és bom, todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade, Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Com a bondade, Deus. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Com a bondade, tua bondade me seguirá, Senhor. Com a bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante com toda a sua alma. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, tu és com todo fôlego, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel
Muito bem, meus irmãos, estamos de volta. Você está acompanhando aí o programa de bênçãos, o poder sobrenatural da fé. Realizávamos a oração do trabalhador. Daqui a pouco eu vou realizar a oração da fé. Não que a do trabalhador não seja orada e abençoada e pedida a Deus com fé, mas é que de fato aquela primeira oração ela tem por propósito, por anseio, pedir a bênção, a graça de Deus para iluminar os trabalhadores. E depois, daqui a pouco eu quero orar por aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram cativos por conta das drogas, dos vícios, sabe? Estão numa situação de depressão, de angústia, problema no casamento, problema sentimental, problema familiar, até problemas financeiros que eu sei que tem direta ligação com o trabalhador, mas talvez você já é uma pessoa aposentada, você já é uma pessoa que já tem aí o seu direito, ou melhor, já deveria ter o seu direito concedido, e talvez você não está conseguindo ter em seu domínio, ter em suas mãos aquilo que é seu por direito. Então daqui a pouco eu quero orar para Deus também desatar e abrir todos os caminhos. E sexta-feira agora, nós vamos... sexta é o dia que oramos pela libertação. E sexta, em especial, no dia do trabalhador, eu vou clamar a Deus ao meio-dia pela libertação de todos os trabalhadores que estão, sabe, aprisionados, não estão conseguindo avançar. Eu vou ungir com o óleo de fogo e abençoar para que o seu trabalho, para que as suas mãos, para que o seu desenvolvimento no sentido trabalhista, no sentido profissional, no sentido do desempenho, do crescimento daquilo que você faz, ele seja grande e que você realmente possa dar um passo, 2 passos, 3 passos e continuar andando, caminhando, e não um passo para frente, outros para trás, um passo para frente, outros para trás. E acaba que você não está prosseguindo. Então, você que está sendo vítima aí, está sentindo, está percebendo que alguma coisa estranha, esquisita está acontecendo, Deus é maior, Deus é mais. E Ele vai te libertar, Ele vai te livrar. Agora, caso você na sexta não possa estar ou acabe optando, preferindo, você pode estar às 19 horas. Aí será um clamor que, por que não, teremos ali um momento de pedido de libertação, mas o objetivo, o foco principal ali é buscar em Deus uma visão, porque é a noite de Abraão, aonde as estrelas vão brilhar no céu da igreja. Nós vamos substituir em um momento da reunião ali a luz normal ali, tradicional, comum, que normalmente é ali acesa, e o céu será iluminado com estrelas, iluminadas, e que isso estará num ato profético, num ato espiritual, refletindo algo que Deus vai colocar no teu coração quando você olhar para aquelas estrelas. Eu vou pedir para você, no momento, fechar os olhos, eu farei isso junto, e nós vamos clamar a Deus e projetar no nosso coração algo. E quando olharmos para o céu e ao enxergar ali aquelas estrelas, Deus vai confirmar no teu coração aquilo que você pediu, aquilo que você ali veio construindo em pedido, em oração. Então, dia do trabalhador, serão 2 clamores especiais. O do meio-dia, principalmente pela libertação dos trabalhadores, e o das 19 horas com o propósito da visão pelos trabalhadores. Aí a gente segue no sábado, que é um culto objetivo, mas breve, dinâmico ali, até devido ao dia
8 da manhã. Não passaremos ali de 9 horas. É um culto bem objetivo para não quebrarmos ali esse propósito, que serão 3 dias, sexta, sábado e domingo. Aí no domingo, 7h30, o culto principal, onde a gente já tem orado pela realização dos sonhos. Nesse domingo em especial, nós vamos ter a imposição de mãos e o pedido a Deus é pelas bênçãos sem medida. E lembrando que no mês de maio nós vamos estar vivendo, já estamos vivendo, o mês da justiça de Deus, aonde o nosso apóstolo ali apresentou em São Paulo, no Brás, um propósito aonde as pessoas estarão recebendo o martelinho da justiça de Deus, principalmente por aqueles que estão com pressa de serem atendidos, de serem socorridos. Você sabe, e muito se falado que a justiça do homem, ela pode até falhar, até porque a gente é coerente a dizer que o homem não é 100% confiável, mas Deus sim, Deus sim. Deus é digno de total confiança. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus fala, acontece. Isso é fato, isso é claro, isso é concreto. E ninguém pode mudar. Então, se você está aí com uma causa, uma situação, uma demanda, que você não tem alcançado o resultado, que de fato ele caminha para a justiça não tem se estabelecido na sua vida como você precisa, como você gostaria, nós vamos te entregar o martelinho, você pode mandar mensagem aí e tomar posse. Você vai apresentar no mês agora de maio a oferta da justiça de Deus, da justiça de Deus. E essa oferta você vai dizer: Senhor, essa oferta eu apresento ao pedido que eu lhe faço, que aquilo que o homem falhou ou esteja falhando ou possa vir a falhar, que a tua justiça, meu Senhor, se estabeleça na minha vida e o Senhor venha julgar a minha causa diante dos adversários. E assim Ele fará. Ele virá depressa te socorrer. Então você pode tomar posse, ligar, mandar mensagem aí na central ou em uma igreja mundial do poder de Deus mais próxima da sua casa, vivendo essa fé. O nosso apóstolo, por exemplo, no dia 1º agora, ele estará ali em Minas Gerais, no Clamor do Trabalhador. Inclusive, você pode estar acompanhando aí pelo canal 19.2. Estamos com a programação reestabelecida 24 horas aqui em Fortaleza, no canal 19.2. E na metrópole, permanecemos com essa programação local aqui, de 22 horas até às 6 horas da manhã. E você pode acompanhar agora, dia 1º, a concentração ali com o apóstolo direto das Minas Gerais, ali da Praça da Estação. Você vai ver ele entregando ali o martelinho, o povo ali mineiro já está na fé, já está na expectativa, e será uma grande concentração, e não somente os que estiverem presentes serão abençoados, mas aqueles que de casa. Aí você acompanha a concentração, que começa e inicia às 9 da manhã, e assim é o horário exato, terminando a concentração ali. Você vai acompanhar pelo 19.2, Rede Brasil de televisão. Aí você já vem para a igreja, caso você opte e prefira estar ao meio-dia. Caso você assim tenha deixado reservado para vir às 19, aí você ficou com um tempo ainda mais confortável para isso. Se traga na sexta-feira agora um objeto, um pertence, uma ferramenta, um uniforme que você usa, a carteira de trabalho sua própria mesmo, algo que represente, que simbolize, que
que esteja diretamente ligado com o seu trabalho. E por que não dizer algo que represente aquilo que você deseja desempenhar no trabalho? Muitas são as pessoas que hoje estão trabalhando com algo pela necessidade econômica, pelo suprimento ali, mas desejam, gostariam de trabalhar em outra área, em um outro trabalho, em uma outra condição. E você deve sonhar com isso. Trabalhar e fazer aquilo que você gosta. Não trabalhar só por causa do sustento. Trabalhar, sim, para que Deus abençoe e do suor do teu rosto comerás. Inclusive, sexta-feira eu vou entregar uma toalhinha, a toalhinha do trabalhador, que está escrito nela: do suor do teu rosto comerás. Do suor do teu rosto você vai ver Deus abençoando o pão de cada dia. E Deus, ele vai abençoar. Então prepare-se, viva a fé e entenda que aquele que busca, aquele que bate, a porta ela se abre. Na Bíblia aqui, eu falava dos 3 dias aí, da prosperidade, do crescimento financeiro e das bênçãos sem medida. Livro de Jó, capítulo 42, verso 10, diz assim, Deus mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. E o título diz: Deus restaura a prosperidade de Jó. Só pode ser restaurado aquilo que um dia já existiu. Você já deve ter escutado falar dessa palavra sobre a restauração, sabe, de um monumento histórico, a restauração de uma casa que tenha uma relevância histórica na cidade. Você já deve ter escutado falar sobre a restauração de um dente. Você já deve ter escutado falar sobre a restauração de um calçado, de uma roupa, principalmente roupas de couro. Você já deve ter escutado falar sobre isso, sobre a restauração de algo. Eu acompanho alguns vídeos assim na internet e me identifico muito quando pegam peças deterioradas, enferrujadas, realmente ali acabadas, e realizam ali um processo de restauração. Restauração. Só pode ser restaurado aquilo que um dia já foi, aquilo que um dia existiu, aquilo que um dia já foi diferente do qual é hoje. E aí se faz um processo de restauração que consiste em reforma, em limpeza, em um polimento, em tirar algo que esteja ali comprometendo o aspecto, a aparência, e por aí vai. Então, em cada situação haverá uma ocasião ali específica para que haja a restauração. Mas na vida das pessoas é necessário, é importante entender que quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, nós somos e passamos a ser abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas o mundo jaz o maligno, e em alguns momentos e fases e situações podemos e talvez enfrentaremos obstáculos, empecilhos, sabe? E realmente a nossa vida, ela precisa constantemente de restauração. Restauração, libertação, por que não interpretar e fazer com que essas duas coisas, elas até têm, em dado momento aí, grande semelhança.
quando a gente fala de coisas espirituais. Mas o único que pode fazer isso é Deus. É Deus. Deus é o único que tem o poder, quando se trata de vida de ser humano, de restaurar a nossa sorte, de restaurar a nossa prosperidade, de restaurar algo na nossa vida. Porque Deus, Ele dá em dobro. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus, Ele faz o que ninguém pode fazer. Agindo Ele, ninguém impedirá. Então, talvez você já compreende, você já tem isso muito bem esclarecido, muito bem desenvolvido. Mas eu trago aqui para lembrar você que, independente da circunstância e do momento que você esteja passando, tudo tem um propósito e tudo tem um tempo determinado debaixo do sol, debaixo do céu, aqui na terra. O objetivo é crer, confiar, o propósito em Deus, e o melhor Ele fará. Então lembra que Jó, ele, diante de toda a crise, diante de todo momento difícil, diante de toda a fase conturbada que ele teve na sua vida, ele não pecou contra Deus, ele não pecou com seus lábios, ele não falou asneira, ele não falou besteira, ele não murmurou, ele se conteve, ele se reservou a confiar em Deus, a acreditar que Deus tinha um plano, um propósito no que estava acontecendo. Até o ponto de chegar no momento que mesmo ele ali estando naquela situação totalmente deplorável, ele ainda conseguiu ter força, ter disposição, ter ânimo para orar pelos seus amigos. E aí Deus selou ali, bateu o carimbo e disse: Jó, eu restauro a sua prosperidade, eu restauro a sua vida, porque realmente vejo que você é um homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, a oração de Jó pelos outros, pelos amigos, mesmo ele estando naquela situação, naquela circunstância que ele estava, ali foi um martelo batido, ali foi para a justiça de Deus. Ali, a justiça de Deus, ela se manifestou, porque foi forte demais, um homem que tinha todas as razões e condições ali, necessidades, para que pudesse e pedisse a Deus algo, mas ele ali se colocou diante de Deus para pedir pelos amigos, pelos outros, pelos de fora, pelas pessoas à sua volta. Aí Deus olha e vê assim: esse homem está precisando tanto, mas ele esqueceu ele ou dele próprio, e ele lembrou de pedir a mim pela vida dos outros. Eu abençoarei aqueles que ele está intercedendo, mas eu abençoarei também a vida dele e eu vou restaurar a sua prosperidade. Então, não se desespere, não murmure, não questione, não bata de frente, não se sinta a pior pessoa do mundo, não desista de Deus, não, saia da presença de Deus, não toque no seu dízimo, não mude a sua conduta de crente, de cristão, se a fase, o momento é delicado, é difícil. Tenha fé, tenha confiança, tenha estrutura. Lembre que você é uma casa edificada sobre a rocha. Essa fase vai passar, Deus vai achar aquilo que Ele quer encontrar em você, a fé inabalável, o amor e a confiança nele, e Ele vai restaurar a tua prosperidade, Ele vai restaurar a tua sorte, Ele vai mudar a tua vida. E isso tudo que você hoje possa estar passando vai servir de um testemunho para que você possa contar e anunciar as obras e as maravilhas de Deus. Então guarda essa palavra, medita nela. Eu li aqui o Jó 42:10. Você pode ir lá no Jó capítulo 1 para você entender o que aconteceu com Jó.
ali no capítulo 2, que Jó, ele perdeu tudo, ele passou uma fase muito difícil, mas ainda assim ele não murmurou. Aí você vê no capítulo 1 as virtudes, a virtude e riqueza de Jó. No título próximo aí, ó, no verso 13, as aflições e a paciência de Jó. E aí Jó depois tem uma fase que ele realmente, como ser humano, ele se entristece, mas ali depois em diante ele retoma a posição e Deus, lá no 42, viu que Jó se comportou, saiu muito bem e Deus assim operou e restaurou a prosperidade de Jó. Deus vai restaurar a sua prosperidade. Deus está restaurando a sua prosperidade. E sexta-feira agora, venha buscar pela restauração. Trabalhador, trabalhadores, trabalhadora, venha buscar sexta-feira pela restauração da sua prosperidade. Ao meio-dia ou às 19 horas na noite de Abraão. Traga ferramenta, traga utensílios e situações que representem ali o seu trabalho. Nós vamos a mais um breve intervalo. Você vai acompanhar Poder de Deus e eu quero que a produção coloque aí no final, antes de voltar aqui, aquela chamada falando sobre ali o ginásio Aécio de Borba, e eu quero no próximo bloco lembrar o povo fortalezense, lembrar o povo cearense, lembrar o povo que me acompanha de Novo Oriente, povo que me acompanha de Aracoiaba, povo que me acompanha lá de Forquilha, com o pastor Washington ali em Sobral, com o bispo Claudenor, para você procurar a igreja mais próxima e reservar o seu lugar na caravana para a grande concentração do dia 21 de maio ali no ginásio Aécio de Borba. Vamos de intervalo e eu já volto. Que maravilha, eu escutei isso aí. Rapaz, pois é só para ter gratidão. Eu escutei isso aí, igreja. Verdade. Eu fiquei muito emocionado porque Deus é tão grande, Deus é tão superior, que ela veio aqui, estava no atendimento, e aí eu atendendo, eu escutando ela falar, eu já estava no meu coração ali projetando o pedido a Deus para curar a filha dela. Mas aí daqui a pouco ela já derramou as lágrimas e já falou: bispo, o exame da minha filha já saiu, eu vim aqui hoje só para agradecer, Jesus já curou ela. Verdade, porque desde agosto que... Você já pensou que coisa? A pessoa senta para ser atendida. Eu na minha pequenez, eu falo assim, não, ela está sentando aqui para pedir uma oração, né, para atender. Não, mas ela já estava pedindo, ela já estava agradecendo. Porque a filha já estava curada, o resultado já tinha saído. Estava sofrendo com uma infecção gravíssima. Desde agosto, né, que a gente vem travando com essa luta, esse negócio de infecção urinária. É horrível. É um mês em casa, um mês nos hospitais. E exame por cima de exame, os médicos não descobriram que bactéria era essa. E eu, doutor, mas tem algum exame específico, porque tem que descobrir, né? Aí, de tanto antibiótico, se tornou uma bactéria super resistente. Semana retrasada, a gente teve um urologista, aí ele disse que seria a última tentativa com antibiótico, porque já estava muito resistente, que é desde agosto. E se não obter esse resultado, ele ia ter que internar, para fazer o tratamento internar. Então, ela chora que não queria ficar internada, mas é o jeito. Então, vamos fazer o quê? Eu já busco por você, então faça a sua parte, que eu disse para o senhor. Desde ela muito pequena, a gente vivia na igreja, né? Sim. Veio a pandemia, ela se afastou. Ela, mamãe, mas eu tenho fé, eu oro, eu faço minhas orações, mas a gente tem que ir para a casa de Deus, Andrés, porque a igreja somos nós, né? Sim. Nós temos que fazer nossa parte. Eu busco por você. Deus escuta orações. Então, não é em vão que a gente pede a Deus, só que tudo é no tempo do Senhor. Então, isso é provações, que às vezes isso acontece para poder a gente, Deus, né?
Vim, Deus puxando a orelha, né? exatamente. Com carinho, né? Cada comprimido que ela tomava, eu ungia. Eu tenho um óleo de fogo que também não falta. Eu unjo ela todo dia. Então eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Aí ela, mãe, eu não aguento mais, meu estômago dói, não estou mais aguentando tomar antibiótico. Aí eu disse, não, mas é tudo na vontade do Senhor, seja feita a vontade dele. E a senhora orou a Deus Muito, bispo, muito. Eu e tenho buscado colocou muito, muito. esse Aí, resultado desse exame na sim, mão de Deus. Sim, aí foi feito agora, né, no dia... Semana retrasada, a gente teve neurologista e fizemos sexta-feira passada, que vai fazer 8 dias, o exame. Aí ele foi e disse, dependendo do resultado, você não espera nem o dia da consulta, que está agendado para o dia 6. Você consiga um encaixe antes, porque a gente vai internar, né? Aí ela disse, mamãe, eu não quero, depois você clame, peça, porque eu tenho buscado muito, e Deus vai ouvir a oração. Se for da vontade de Deus, vai ser do jeito que Ele quiser, permitir. E Se sai o internar. resultado. Aí hoje a gente foi para... Hoje? a gente foi fazer outros exames, né? Que ela Que tinha que maravilha. fazer. Aí ela disse, mamãe, saiu o resultado do exame. Para a glória de Deus, não tem mais bactéria. Não tem Eu mais já bactéria. chorei lá, já cheguei... Glorifique a Deus, igreja. Obrigada, Jesus. Deus é O médico disse, infelizmente, se tiver alguma coisa, você vai ter que ser internada. Você já pensou? resistente à bactéria. Isso é um livramento, é uma agosto. cura. O médico diz, se der o resultado, você vai ter que ser internado. Ela não só foi curada, como ela foi livre Sim, de procedimento, de internações. é verdade. Ela já... Vários milagres na vida dela. Ela tinha os micropolicistas Aí, ó. dos dois A senhora está indo ovários. tanto no médico que me chamou até de doutor. Desculpa, Não, porque mas- eu não, tava mas- de médico. É mas o- verdade. Eu era tanto O médico que eu não apóstolo aguento Bispo mais. Jorge falou isso esses dias. Às vezes a penitência, a peregrinação das pessoas em hospitais é tão grande Porque que a pessoa fica com a cabeça de doutor na cabeça dela. A toda hora procura um doutor, toda hora procura um doutor. Desde ela pequena é psicóloga, É, tá vendo? é psiquiatra, ela sofria com Deus, veio Deus que Deus curou, faz a obra pela metade completa. Fez ela a sofria obra, né? ansiedade, toma remédio, já passaram taxa preta para ela, eu profetizei que ela não ia mais tomar, a médica E também tirou. curou. A taxa preta ela não está mais tomando, Eita, ainda toma Deus. outros 2 por dia, mas eu creio que Deus vai abençoar. Curou Deus. completo. Total. E Ah, agora, com por certeza. último, deu outro cisto no ovário. Eu digo, Deus operou. Tá vendo? Tinha no útero, o ovário esquerdo, direito, Deus operou. Apareceu esse, Deus vai operar também, fazer a obra que eu creio. E ela vai voltar E é para isso, em cá. nome de Jesus, é o E que aí eu a mais história será quero. completa, É o mudada. que eu mais quero. É o que eu mais quero e eu creio. Em Eu nome e de minha Jesus, casa que ela serviremos vai vir. ao Senhor. Em nome de Jesus. Entramos na arca e levamos a nossa família Eu conosco. Curada. Em nome de Jesus. Estava vindo desde agosto Desde isso. agosto. Era infecção urinária, passava um mês em casa, um mês no hospital. Um mês em casa, né? Ia para poder fazer emergência, fazia os Acabou exames. agora. Acabou agora. Acabou Eu a penitência, acabou esse Eu sofrimento. creio. Acabou o deserto. Eu creio. Chegou o A gente nem milagre. merece, né? Eu sou tão grata, Senhor, não merece, porque eu sou tão pecadora, tão falha. Nem eu, nem minha filha merece. Mas só a gratidão que o Senhor me ouviu. Porque Deus ouve. Deus é desde bom. pequena que eu travo em médico direto com essa menina. Ela tem 18 anos agora, fez 18 anos agora. Deus é Sabe? maravilhoso. Eu Curou creio, ela. Em nome de Jesus. Diga obrigado, Obrigada, Jesus. Jesus. Gratidão, Glorifique a gratidão. Deus. Vale a pena ser fiel, igreja. Vale a pena confiar em Deus, acreditar em Deus. Vale a pena. Dia 21 de maio, o estado do Ceará irá viver o sobrenatural, o extraordinário, na Noite das Maravilhas de Deus. É a perseverança em seguir a Deus que vai dar a vitória que você tanto precisa. Você tem que perseverar, buscar, ir na igreja, orar, e Deus vai dar a você o que você quer. Tem gente desanimando. Não desanime, igreja. Gente, entenda uma coisa. Para nós, o tempo pode ser longo, mas para Deus é nada. Deus não está limitado. Ele não tem limite de horário, de tempo. Essa barriga aí é de quem? A minha, bispo. É da senhora? É, Qual o nome da senhora? Rosângela. Ô, Rosângela Paz. A paz, bispo. Esse tumor estava grande, Rosângela. Tava enorme Meu Deus. e era muito grave. Bispo, eu passei por 9 cirurgias
Eu fui considerada morta. Aí os médicos chamou a minha família, falou que a minha situação não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Não, eles falaram pra minha família, olha, a situação dela é grave, não tem mais o que fazer. Meu Deus. Aí na noite que deu uma complicação maior, eu não sabia da minha situação, era muito grave. Hoje você... É você mesmo naquela foto Sou ali? eu mesmo, bispo, sou eu mesmo. Ué, a senhora nasceu de novo, então? Eu nasci de novo. Eu clamei o poder de Deus, esse Deus poderoso do apóstolo e dessa obra. Porque eu creio no milagre, porque diante da medicina eu sou o verdadeiro milagre. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Dia 21 de maio, Noite das Maravilhas de Deus, com a entrega do óleo das maravilhas consagrado. Às 7 horas da noite, com o bispo Jorge Pinheiro e pastora Nina, juntamente com o bispo Rodrigo Batista e pastora Carolina, no ginásio Aécio de Borba, que fica na rua Paulino Nogueira, número 95, no bairro de Benfica. Lembramos que a entrada para a concentração é gratuita. Pedimos sua contribuição na doação de 1 quilo de alimento não perecível. Sua doação fortalece as ações sociais realizadas pela AMAS. Você está convocado a viver as maravilhas de Deus. Muito bem, estamos de volta e agora no bloco final, você acompanhou aí poder de Deus e maravilhas. E maravilhas é o que Deus vai entregar e manifestar ali no dia 21 de maio, às 19 horas, quinta-feira, ginásio Aécio de Borba, bairro do Benfica, ao lado do estádio PV, Presidente Vargas. 2 lugares que recebem partidas esportivas, lugares que muitas das vezes são arquibancadas de jogos, mas que no dia 21 de maio será palco de grandes milagres, de grandes maravilhas. Será um culto, não com exclusividade aos membros ou aos frequentadores da Igreja Mundial, mas sim a quem acredita em Deus, católico, evangélico, cristão, membro desse ministério ou não, obreiro, diácono, assembleano, batista, você da Maranata, você testemunho de Jeová, você da Deus e Amor. Um abraço aos nossos irmãos aí do ministério Deus e Amor, ministério abençoado por Deus, ministério Igreja da Graça, Igreja Universal, e por aí vai, tantos outros abençoados que aqui, alguns até com sede local aqui em Fortaleza, para que estejam conosco num culto, numa celebração, numa noite. Você vem de casa, você vem do trabalho, você já vem com esse propósito, adorar a Deus. Teremos ali a presença de integrantes ali da banda mundial, o Rogério ali, o Rogerinho, ali a Karina Carf estarão juntos ali, músicos ali adorando a Deus. Esse culto será televisionado ao vivo pelas plataformas, pelo canal, e você vai estar ali numa celebração onde, sabe, o poder de Deus será derramado. E na ocasião será entregue o óleo das maravilhas de Deus. Quem vai entregar ali e vai abençoar é o Bispo Jorge. O Bispo Jorge, que sempre está ali do lado do apóstolo, a pastora Nina, mulher de Deus, esposa do Bispo Jorge, que, por sinal, é irmã da nossa bispa Francileia. Então é uma família, um casal abençoadíssimo pelo nosso Deus. O Bispo Jorge, toda terça-feira, realizando ali o Milagre Urgente, sábado, no sábado da Vida Abundante, e ali quando o nosso apóstolo tem
algum evento, alguma concentração ali, principalmente no domingo, ele sempre tem ali estado à frente, ali no Brás, ministrando a palavra ali, né? Então esse casal, pela primeira vez aqui em Fortaleza, pela primeira vez no estado do Ceará, diga-se de passagem, estarão conosco realizando a Noite das Maravilhas de Deus, com uma parte ali da banda mundial adorando a Deus, e bispos e pastores de todo o estado do Ceará, missionárias, pastoras, obreiros e até mesmo pastores que estarão conosco aí de cidades e estados aqui vizinhos, né, como ali do Rio Grande do Norte, ali do Piauí, que estarão presentes conosco. Então você deve se preparar a viver esse dia, e eu tenho certeza que maravilhas de Deus serão derramadas. Eu vou realizar a oração da fé e sexta-feira começa o final de semana de bênçãos. Você não pode ficar de fora. Eu estou falando em Fortaleza, mas você pode procurar a Igreja Mundial no bairro, no município, aí na localidade, a Igreja Mundial mais próxima da sua casa, para nesse dia 1º de maio você iniciar o final de semana de bênçãos. E é demais o que Deus vai fazer. Eu falei sobre o propósito do martelo, da justiça de Deus, mas você agora pode, antes de eu realizar a oração aqui, e assim até mesmo posterior a ela, você pode aí de casa agora nos ajudar a manter esse programa no ar, como também o programa no canal 19.2 e demais redes, e ajudar para que o evangelho continue sendo pregado, as portas da igreja permaneçam abertas. E quem ajuda é ajudado. Temos contas, compromissos, essa reta final aí do mês, enormes a serem honrados. E infelizmente a gente vê muita gente falando, criticando, mas alguns não procuram saber e se aprofundar para entender a razão, a ocasião, o motivo. Tem alguns que falam realmente, eu não sei, é um sentimento negativo ali mesmo, sabe? Uma espécie de maldade que a pessoa tem no coração, que a pessoa tem na cabeça, que a pessoa acaba colocando isso, porque não tem razão, ocasião, motivo, circunstância, sabe? Não tem propósito nenhum uma pessoa falar tão mal assim e criticar uma coisa que só faz o bem. A igreja, a obra de Deus na terra, através da pregação da palavra, do programa de televisão, dos cultos, só faz o bem. Só faz o bem. Pensa aí, pesa na balança. Eu sei que homens são falhos, mas quando você ajuda, você não está ajudando homens, você está ajudando a obra de Deus. E homens, quando falham, eles têm que se ver com Deus, seja eu ou qualquer homem, tem que se ver com Deus. Então eu queria muito contar com você, eu quero orar por você, tem aí no rodapé a chave Pix, o QR Code, e você pode, ao terminar aqui o programa, você pode procurar o correspondente, uma agência bancária, você pode preparar para entregar. Eu estou chamando 300 pessoas novamente, e isso é algo que a gente faz todo mês, para ajudar ali no aluguel, com uma oferta de R$100. Ah, mas custa para você não se agrada? Então ajude com 50, ajude com menos, ajude com aquilo que você pode, mas ajude. Ah, eu não quero ajudar com nada, então não ajude, mas não fale mal, eu não estou lhe obrigando a fazer nada. Se você quer, se você gosta, se você se agrada, se alegra, ajude. E eu tenho certeza que o bom e maravilhoso Deus, Ele te dará em dobro, Mas, se te incomoda, se te machuca, se te faz mal fazer isso, então não faça com dor, com tristeza, não. Mas só não fale de algo que você não tem propriedade, que você não conhece, não fale, porque é obra de Deus, e os olhos do Senhor passam por toda a terra.
mas eu quero e eu creio no meu coração que todos aqueles que estão me acompanhando são do bem, são do amor, são do carinho, são do afeto, são da generosidade, sabe, são do evangelismo, são da salvação, são do reino e vão ajudar. Cada um com aquilo que pode, cada um com aquilo que consegue, cada um com aquilo que projeta e coloca no coração, tá bom? E eu peço a Deus que te abençoe muitas vezes mais, que te dê em dobro, que restaure tua prosperidade e que nesse momento Ele te cure, Ele te liberte, Ele te livre, Ele tire a depressão, a angústia, o medo, o problema familiar, a briga no casamento, o conflito no lar. Que Deus te livre dos vícios, que Deus te liberte do caminho do crime, da vida ruim, que Deus opere e faça uma obra na sua vida. E quem abre o coração recebe o Espírito Santo de Deus, e quem recebe o Espírito Santo de Deus, Ele opera e transforma a sua vida. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba isso, tá bom? Então, tudo de bom. Um abraço, foi muito bom ter estado com vocês aqui. Eu vou encerrar minha participação e a participação da Igreja Mundial aqui na TV Metrópole, mas você pode aí pelo canal 19.2 continuar acompanhando, sempre ligado também pelo YouTube, pelo canal nosso ali, o Bispo Rodrigo Batista. Você pode se inscrever ali e estar acompanhando a reprise desse programa, Oração do Trabalhador. Você pode acompanhar os programas ali. E o canal principal, Igreja Mundial Oficial, e o Apóstolo Valdemiro Oficial, tá bom? Conteúdo, canais de bênçãos, como pelo Instagram, Igreja Mundial Ceará, pelo Facebook, Igreja Mundial Ceará, Fortaleza, pelo TikTok. Você vai estar ali ligado nos cultos, nas concentrações, nas oportunidades. Um abraço, dia abençoado e até lá.